Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Nesse capítulo 4 de Mateus, nós vamos ver a tentação de Jesus. Ou seja, quando ele foi tentado, né? E esse texto vai nos dar algumas lições e visões que certamente o mundo não tem quando se trata de tentação, né? Alguns até chegam a dizer que não existe diabo e que as pessoas não têm nenhuma influência externa, né? É o desejo apenas de fazer. Em certa parte, de certa forma, o nosso irmão Tiago, ele escreveu dizendo que cada um é tentado pela sua própria cobiça. De fato, o ser humano em si já tem o desejo pecaminoso, né? Já carrega em si o desejo de fazer o mal, né? E o diabo, assim, que nós iremos ver aqui, expresso, né, de forma clara, a ação dele na vida do Filho de Deus e na vida de tantos outros cristãos, irmãos, que sofreram com essa influência externa, com essa tentação, né? Então, no verso 1 desse capítulo 4, lemos assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então nós já observamos aqui que Jesus não foi para o deserto de vontade própria ou apenas por sua própria iniciativa, né? Mas ele foi levado, né? Ele foi levado pelo Espírito Santo, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, né? Que é o Espírito Santo, né? Que podemos chamá-lo de segunda pessoa da Trindade, porque temos Pai, Filho e Espírito Santo, né? E esse Espírito foi quem o levou, Jesus, para o deserto. E não levou para o deserto apenas para se deslocar do seu estado em que ele estava geograficamente, mas levou para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado para o deserto como uma espécie de teste, né? E o objetivo foi exatamente para ser tentado, como diz o texto, para ser tentado pelo diabo. Verso 2 vai dizer: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus não ficou no deserto também de bobeira, ali passeando e imaginando, né, o que faria agora, né, qual seria o próximo entretenimento, né? No deserto ninguém encontra entretenimento. No deserto só se encontra o sol escaldante, a areia quente, né? Água muito escasso, muito difícil de encontrar água no deserto, pode até encontrar, né? Porque nós não temos os limites em que Deus coloca água ou não coloca água, né? Mas o texto vai dizer aqui que ele passou 40 dias e 40 noites jejuando. Então ele não ficou no deserto ali de bobeira pensando o que farei. Não, ele sabia o que fazer. Como todo e qualquer cristão, tomando como exemplo essa atitude de Cristo, sabe o que fazer quando está passando pelo deserto, pelas tribulações, pelas dificuldades da vida. O que fazer
nessas horas? Se desesperar? Não. Até que a nossa carne muitas vezes se desespera. Claro, é muito fácil chegar para uma pessoa em um momento de aflição e dizer para ela: tenha calma, confie em Deus, tenha fé. É muito fácil dizer isso. Contudo, Jesus não esperou com que alguém dissesse isso, e nem ao menos o Espírito Santo, que foi quem o conduziu ao deserto, disse para ele: tenha calma, tenha paciência, confie em Deus. Não disse isso. Simplesmente o levou para o deserto para ser tentado. E qual foi a atitude de Jesus? Jejuar. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Como eu disse, ele não ficou de bobeira imaginando o que deveria fazer. Porque nós sabemos o que podemos fazer, o que devemos fazer em momentos de dificuldade. É orar, é jejuar, é confessar os nossos pecados, é se santificar, para que Deus, por sua graça, possa nos fortalecer e nos dar ânimo para prosseguir, porque nós não desistimos. Quando você vê uma pessoa desistindo das suas lutas, tomando assim outra direção que não é a direção de Deus, simplesmente ela está provando na prática que não confiou em Deus como diria que confiava. Como já havia dito que eu confio em Deus, mas no momento de aflição toma a decisão errada, desiste ou mergulha no pecado, como quem dizendo: já que não tem outra alternativa, vou me desmantelar mesmo. Jesus foi jejuar. E foram 40 dias e 40 noites no deserto, até que teve fome. E o verso 3 vai dizer que então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então o diabo, vendo que ele estava com fome ali, certamente ele expressou isso, porque o diabo não é onisciente, não conhece a mente de ninguém. Obviamente, o diabo o acompanhou ali esses 40 dias, e qualquer pessoa com mínimo de intelectualidade saberia que uma pessoa, após 40 dias e 40 noites, teria fome. Qualquer ser humano teria fome. Então ele se aproxima e diz: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se alguém perguntasse para você isso, se és filho de Deus, então explique por que você está nessa condição, o que você responderia? A resposta de Jesus foi: está escrito, verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como eu já disse, é muito fácil você orientar outros a tomar a atitude certa e dizer: tenha calma, tenha paciência, tudo vai dar certo, Deus está no controle, confia em Deus. É muito fácil. A questão é que nós nunca sabemos na condição em que aquela pessoa está. Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando, e certamente ele fez isso para nos dar o exemplo que nós só nos fortalecemos nas dificuldades quando nós nos aproximamos mais de Deus. Caso contrário, qualquer um fracassaria. Eu não diria que Jesus fracassaria, que isso seria uma blasfêmia. Jesus era Deus, Jesus é Deus. Jesus sabia muito bem o objetivo dele, Jesus sabia muito bem o que devia fazer. Jesus, ele não veio aqui para tentar uma missão, mas ele veio com o objetivo de concluí-la.
E ele concluiu: mas eu e você, como nós iremos concluir uma missão se nós não nos aproximarmos de Deus em oração, em jejum, em confissão, contrição, clamor, santificação? Certamente nós iremos nos desesperar, mas o nosso Deus, ele não nos abandona. Ele sempre está conosco e nos dá lições, nos ensina a maneira como nós devemos viver para ele. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É isso. Nem sempre as coisas serão como nós imaginamos que ela deve ser. Mas nós devemos compreender que aquele que começou a boa obra há de concluir até o dia de Cristo Jesus. E ele mesmo prometeu que não nos deixariam órfãos, não nos deixaria órfãos, mas estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, verso 6, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você não é o filho de Deus? Está escrito que se você pular, ele vai dar ordem aos anjos, né? Atira-te, melhor dizendo, atira-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos ordenará a seu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Jesus, mais uma vez, nos ensina reagindo de forma a glorificar o Pai. Verso 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aquilo que Deus falou é certo. Nós não precisamos tentá-lo, não precisamos experimentá-lo, fazer algo para provocar o cuidado de Deus. Nós não precisamos disso. O nosso Deus verdadeiramente nos sustenta, cuida de nós, é fiel. Quantos livramentos nós já não temos provado? Não tentarás o Senhor teu Deus, é o que está escrito. Mas somente confiar. Somente confiar. Essa foi a palavra que Deus disse. Então, esta será a verdade absoluta. Verso 8. Levou-o ainda o diabo ao monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, verso 9. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ah, que atitude é essa? É tudo que o diabo deseja, é ser adorado. E muitos o adoram. Tem muita gente adorando o diabo. Contudo, somente Deus pode ser adorado. Somente Deus pode ser adorado. A menos que você queira adorar a outro, Elias, certa feita, disse isso a um determinado povo. Elias não, Josué, né? Josué disse, se vos parece mal servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês devem servir. Se aos deuses dos amorreus,
em cuja terra habitais, ou a outros deuses aí, né? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei em quem eu devo depositar minha confiança. Eu sei a quem eu devo adorar. Eu sei a quem eu devo servir. Se vocês acham que se vos parece mal servir ao Senhor, escolham a quem vocês devem servir. Vocês são livres para servir a quem quiserem. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele é o único que deve ser servido, adorado. Ele é o Deus eterno. Nada, nem ninguém pode ser comparado a este Deus bendito. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus diz o seguinte no verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Verso 11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Louvado seja Deus pela atitude de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelas lições que nós podemos tirar da sua própria vida, da sua própria conduta, do seu próprio testemunho. Nós sabemos a quem devemos adorar. Nós sabemos que nós não viveremos apenas de pão, mas é a palavra do Senhor que deve prevalecer. Essa palavra fiel, perfeita, de um Deus que é vivo e verdadeiro. Essa palavra não volta vazia. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Ao lembrarmos do teu nome, Jesus Cristo, não podemos esquecer do teu amor, que te trouxe a este mundo arruinado, pra morrer pelo mais pobre pecador. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Nossas almas mergulhadas em tristeza despertaram tua nobre compaixão. Tuas ternas mãos marcadas alcançaram este povo que é tua possessão. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Ninguém mais podia nos dar novo alento. Ninguém mais podia numa cruz morrer. Para nos salvar deixaste tua glória, e tal glória vamos logo conhecer. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro,
sem pecado, pôde dar-nos tanto